Olá pessoal, tudo bem? Para os que já me conhecem, estou aqui de volta com mais um curso novo para vocês. Para os que ainda não me conhecem, sou Leandro Bortoleto, professor aqui da casa, de Direito Administrativo em especial, e eu vim aqui agora gravar um curso de uma matéria que está cada vez mais sendo cobrada aí nos concursos, que é Ética no Serviço Público. Caiu Polícia Rodoviária Federal, agente penitenciário, IBAMA, concursos já de banco já foi cobrado também, a CNJ 2013, então, é uma matéria que está cada vez mais em evidência e não é por menos, porque ela trata da ética na administração pública. Aliás, essa já é um ponto que você tem que ver, depende do concurso que você vai fazer, essa matéria é chamada de ética na administração pública. Mas, em regra, na maioria dos editais, o nome adotado é ética no serviço público. Até tecnicamente, ética na administração pública é melhor que abrange a administração pública como um todo, não só a atividade de serviço público, mas a maioria das bancas vem tratando dessa maneira, ética no serviço público, então nós optamos em adotar essa terminologia para seguir aí o padrão que está sendo cobrado. E aí você fala, bom, muito bem, professor, entendi, nós vamos ver ética no serviço público, mas eu vou estudar o quê? O que vai ter nesse curso? Esse curso, eu juntei os editais de vários concursos em que há a cobrança da matéria. Por quê? O CESP, por exemplo, ele costuma cobrar uma parte que é a parte mais inicial da matéria, em que há as noções introdutórias de ética e mais o código de ética do servidor público. Já a ESAF costuma cobrar o código de ética, mas costuma cobrar outras normas. Então, por exemplo, um outro decreto costuma cobrar trechos da Lei de Improbidade Administrativa ou da Lei 8.112, e aí essas leis também o CESP costuma cobrar. Carlos Chagas já cobrou essa matéria também, não é só das duas. Então assim, o que vocês vão ver? Nós vamos dividir o curso da seguinte maneira. Nós vamos primeiro falar das noções introdutórias aí referente à ética. Então nós vamos falar da ética e moral, ética e democracia, Falar toda essa parte aí introdutória. Depois eu vou passar com vocês para ver os princípios da administração pública, lá do artigo 37, pelo menos os expressos na Constituição, porque esses princípios são aí o referencial teórico para toda a matéria que vai vir. Aí depois nós vamos ver como é que essa ética é aplicada na legislação infraconstitucional. Só que o nosso enfoque vai ser especialmente na área federal. Então nós vamos estudar 2 decretos que são cobrados na área federal. Além deles, nós vamos ver trechos da Lei 812, que aí serve para concursos federais, estaduais, municipais, e trechos da Lei 812. Então, da lei a anterior, 8429, desculpe, que é a Lei de Improbidade, então essa daí serve, e a Lei 812, que aí já é específico para a área federal. Você fala, como que você vai? Então é assim, se você for fazer concurso estadual, você vai estudar mais as aulas iniciais, que é a parte introdutória, a parte de princípios da administração, e vai servir para você também parte da lei de improbidade. Agora, a parte da lei 812, a parte dos 2 decretos que nós vamos ver, já são restritos à área federal. Então, dá uma olhadinha em qual concurso que vai fazer, as aulas vão estar bem divididas para você selecionar a matéria que precisa. Tudo bem? Então tá, vamos começar a ver aí a ética no serviço público. O que você tem? É um assunto, gente, cada vez mais falado, é um assunto que está sendo cada vez mais questionado, por quê? Vocês estão acompanhando as manifestações sociais que estão ocorrendo no Brasil, em várias cidades do país, em que o que se reclama, o que se pleiteia? Combate à corrupção, qualidade no serviço público. Esses assuntos, por exemplo, são diretamente
conectados com a ética no serviço público, com a postura do agente público frente à máquina pública. Então, por isso que esse curso vai ser bem legal para vocês terem essa ideia de saber quando você passar no concurso, e você sabe que você vai passar, é só se dedicar, você já sabe como que tem que se comportar, quais os deveres que você tem que cumprir, quais as proibições, né, para não ter dúvida em relação a isso. Bom, então vamos lá. O que nós vamos ter? Nessa aula inicial, nós vamos começar falando aí da introdução, das noções introdutórias de ética. É uma parte mais teórica, é uma parte mais conceitual, não tem uma lei, um código para você decorar. Quem gosta de decorar nesse pedacinho aqui, decorar a lei e tal, vai ter que esperar mais um pouquinho, depois a gente entrar nas outras partes da matéria. Aqui, é para você ter uma ideia assim, o que é ética? O que é moral? E você fala, mas isso aí cai. Vocês vão ver que tem, vou mostrar para vocês que cai nas provas, e caiu inclusive em provas de 2013, por exemplo. Né? Então vamos lá. O que a gente tem? Como eu disse para vocês, gente, a ética é um tema extremamente atual. É um tema estudado desde a Grécia Antiga e continua em evidência. Por quê? Especialmente no Brasil. No Brasil, há uma mistura muito forte entre o que é público e o que é privado. Infelizmente, gente, os gestores, os administradores, os agentes públicos, muito ainda não conseguem separar. Isso é coisa pública, não é meu, não é privado. Há uma mistura muito grande. E aí o trato da coisa pública como se fosse um bem privado deturpa toda a finalidade que é a busca do interesse público. Então, por isso que esse tema é bastante relevante, continua em evidência, porque o que você decorre dele, que você vê quando não se observa aí a ética, a moral na administração pública? Corrupção, atos de improbidade, né? Então, isso é o assunto da moda, né? É o assunto que, infelizmente, ainda está em muita voga. Né, em muita relevância, muita cobrança nas provas aí de concurso. Por isso que o estudo da ética vem ganhando relevância, por isso que a gente montou esse curso para vocês ficarem atualizados aí nas provas e não perderem pontos nessas matérias, que hoje o pessoal está gabaritando, está atingindo um índice de acertos muito alto, muito grandes, nas matérias tradicionais. Então, essas matérias, às vezes, pequenas, essas matérias que correm por fora, vamos dizer assim, na prova, é que estão fazendo a diferença na colocação dos candidatos. Então, presta atenção aí, pega firme nela, que é uma matéria pequena que você pode ganhar uns pontinhos na frente dos seus concorrentes aí, né? Bom, o que você tem? Você tem o seguinte, você veja que o ser humano, ele vive o quê? Em grupo. Como assim, professor? Desde que você nasce, você vê que o ser humano, ele é o que o pessoal costuma dizer, um ser social. Como assim um ser social? O ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano, ele vive em um ambiente, um grupo, com outras pessoas. O ser humano, por isso se diz que ele é um ser social. Ele não consegue satisfazer todas as suas necessidades sozinho. Por isso que nós vivemos em grupos, não é? E a ideia que grupos? Você vê, se você pegar lá no início dos tempos, né, já sempre foi assim, mas se você olhar desde de criança, ou mesmo lá no passado, o primeiro grupo a que o ser humano pertence é o quê? A família. A família é o primeiro grupo dele, então ele não está sozinho. Ele tem o pai, a mãe, o irmão. Né? Primeira coisa é a família. Só que se verificar que o quê? Que a família por si só também não é suficiente para atender todas as necessidades. A família não vive sozinha no mundo. Lembra aquela história, né, aquele ditado popular assim, ó, que todo mundo precisa de alguém em algum momento? Se você verifica isso, que é verdade. Ninguém se basta, ninguém sozinho é autossuficiente.
tem que haver a vida em comunidade. E isso, a hora que você começa a ver, então tá, a família não é suficiente, o que vai acontecer? As famílias foram se unindo e foram formando grupos maiores. E que, por sua vez, foram se reunindo em forma de sociedade. Então, assim, se você pegar lá no começo da humanidade, os grupos eram só as famílias. Então, era aquele núcleo familiar. Aí, com o tempo, as famílias passaram a se reunir. Feita essa reunião entre elas, chegou um momento em que começou a criaram-se aldeias, né? E foram criando até chegar a uma sociedade com várias famílias, né? Uma sociedade organizada com vários membros aí. Só que aí disso é uma coisa lógica que você não precisaria nem estar falando, você vai ver na tua vida prática que é verdade. Você fala assim, é a pergunta que eu faço aqui, ó. Existe convivência sem regras? É possível conviver sem ter nenhuma regra? É lógico que não é possível, gente. Imagina, você mora, por exemplo, se você mora em um condomínio. Você tem como morar no condomínio sem ter regra? Você vai dividir o espaço, seja um condomínio de casas, seja um de prédio, né, de apartamentos. Se cada um fizesse o que desse na telha, ia dar certo isso? Com as regras, com a convenção do condomínio já não dá certo. Imagine na sociedade como um todo, você conseguiria viver sem regras? A gente vê que mesmo havendo regras, as pessoas descumprem. Viraria um caos. Então, é inerente à convivência social que haja uma regulação, que haja a normatização, que existam normas para dizer quais comportamentos são adequados e quais que não são adequados, não é? Então aí o que você tem? Por que isso? Porque muitas vezes, isso não é raro, né? Vocês com certeza veem no seu dia a dia que os desejos, as vontades individuais, muitas vezes elas são conflitantes com as vontades dos outros indivíduos que se relacionam, que estão convivendo. Uma pessoa, eu quero isso, a outra, eu quero aquilo. E aí, como nós vamos solucionar? Então você vê, por isso que se não tiver uma regra, vai ficar difícil para resolver essa questão. Senão você voltaria lá naquela solução dos conflitos, né? Na autotutela, que seria o quê? A lei do mais forte, né? Quem for mais forte vai conseguir resolver a seu favor, né? Bom, e aí você tem o seguinte, essas regras de conduta, qual que é a ideia então? Que fossem criadas, pensaram, olha, nós precisam existir regras de condutas e de valores para todos, ou seja, as pessoas que convivem naquela sociedade têm que ter regras que valem para todas elas. E a própria sociedade ali que acaba estabelecendo, seja de uma maneira natural, em uma decorrência natural aí do dia a dia, seja por convenção, ou seja, eles se reúnem e falam, vamos fazer isso a partir de agora, fica combinado assim, né? Estabelecida tal regra. Isso é uma medida de pacificação social, gente. Isso é uma medida de pacificação social. Por quê? Lembra aquilo, se você deixar, cada um vai virar a casa da mãe Joana. Cada um fazer o que quiser, gente, não vai dar certo. Lembra isso? Já havendo regra, já não é uma maravilha. Então, é uma medida de se pacificar a sociedade, estabelecendo regras naquela sociedade. Ó, todo mundo que convive, todo mundo que frequenta esse clube sabe que as regras são essas. Todo mundo que frequenta esse condomínio sabe que as regras são essas. Todo mundo que mora nessa cidade, nessa sociedade aqui, sabe que as regras são essas, ok? E, além disso, nada impede que os indivíduos criem regras individuais. Então, além das regras da sociedade, existem algumas regras de comportamento individuais. Então, por exemplo,
numa família pode ter regras específicas ali de convivência em que o pai criou para ele, a mãe cria uma para ela, e aí às vezes acaba até se alastrando ali entre aqueles membros da família. Então é possível, além da regra para todos, da criação de regras, haver a criação de regras individuais, ok? Aí vem o seguinte, essas regras que eu acabei de dizer, que nós vamos criar uma regra para uma determinada sociedade. Então todos os membros daquela sociedade sabem, ó, todos nós que estamos aqui temos que seguir aquelas mesmas regras. Então eu disse para vocês, todos que estão lá no mesmo clube, no mesmo condomínio, seguem as mesmas regras. Mas aí vem o seguinte, as regras são as mesmas nas várias sociedades? As regras não mudam, ou seja, numa sociedade que foram estabelecidas regras, todas as outras sociedades vão ter as mesmas regras? O que vocês acham? É lógico que não. É lógico que não, gente. Cada sociedade estabelece a sua tábua de valores. Ou seja, o que é importante para nós? Você fala, importante para nós aqui é a questão da propriedade, a questão da liberdade, a questão da vida. Eles vão ter algumas pautas que vão mudar de uma para outra e eles vão estabelecer regras em prol desses bens que eles querem proteger. Então isso vai mudar de concepção, isso vai mudar de uma para outra. Aí a questão é, tá bom, existem diferentes valores? Ó. Existem, não é? Esses diferentes valores vão fazer o quê? Vão variar conforme o grupo social que o indivíduo faz parte. Né? Vai variar conforme o grupo social que o indivíduo faz parte. Então, num grupo valem algumas regras, em outro grupo valem as outras. Mas a questão é assim, tá bom, então, você já disse que são diferentes? São diferentes. Mas uma sociedade pode impor seus valores a outra? Ou seja, uma sociedade pode impor, falar, olha, é assim que tem que ser, que a gente faz assim, vocês também têm que fazer aí desse jeito. Não é? Também, gente, é lógico que não. As regras são estabelecidas conforme a cultura, conforme o momento em cada uma das sociedades. Né? Isso não é uma coisa padrão. Vocês veem um simples exemplo, vocês vão ver, compara a cultura ocidental à cultura oriental. Ou compara a nossa cultura no Brasil com a cultura do Oriente Médio. Tem a mesma coisa? Você percebe essa diferença que aqui na sua cabeça não entra, por exemplo, tenho certeza que não entra. Como? Que história é essa que a mulher é submissa? Que história é essa que a mulher pode apanhar? Não é? Que história é essa que a mulher pode levar pedradas? O marido pode casar com mais e a mulher não. Você percebe essa diferença? Você fala, na nossa concepção cultural isso não é admitido. Mas você vê que já lá, em outros países, já tem uma outra visão. Então, assim, as regras, ó, então é proibido ter duas mulheres, é proibido ter 2 maridos. Isso vai variar, às vezes num lugar pode, no outro não. Então não há essa imposição, isso varia, gente, né? As diferenças culturais aí. E aí o que você tem em relação a isso? Em decorrência dessa variação entre as diferentes culturas, diferentes sociedades, vão surgir conflitos entre quem? Entre pessoas de diferentes sociedades. Não é que é o exemplo que eu disse, ó, lá em países que predomina a religião muçulmana, vão ter essas características. O nosso país católico vão ter essas outras. Mas e aí? O que tem que haver é o que, infelizmente, hoje em dia está faltando muito, que é o quê? Tolerância. As diferenças devem ser toleradas. Você não pode dizer, eu sou o senhor da razão, na minha sociedade é assim que funciona, então a sua sociedade que se adeque às minhas normas e fique submissa a elas. Não, são concepções diferentes, não podem. Se há uma visão diferente, você tem que tolerar o que essa outra visão adotada naquela outra sociedade.
E mais que isso, e aí que vai vir a importância da ética. Você entendeu onde entra a ética nessa história toda? Essas diferenças, por mais ainda, mais do que toleradas, elas devem ser o quê? Compreendidas. Mais do que toleradas, elas devem ser compreendidas. Como assim compreendidas? É preciso se estudar quais são os motivos de escolha de alguns valores. Por que foi escolhido isso? Não é? Isso é a tarefa que a ética vai buscar. A ética vai buscar esse estudo para se identificar. Por que tem esse valor? Por que é possível tal comportamento lá nos países muçulmanos? Por quê? Qual a razão de ser? Né? Por que isso? Qual é o comportamento para se ter ou não, o motivo para se ter tal ou aquele outro comportamento? Isso a ética vai fazer, gente. Por isso que a ética é muito importante de você entender. Ela é uma teoria, uma área da filosofia, né? Uma área da filosofia que vai estudar isso. Então aí a gente entra nesse ponto que você vê aí no seu edital, que está comparando ética e moral. Tem a ver essa questão da ética e moral. A questão da ética e moral que a gente vê é o seguinte. A ética, vamos falar dela primeiro da ética. A ética é uma área da filosofia, então a matéria em si ética, gente, ela é estudada pelos filósofos. Então quem for estudar filosofia tem que estudar a ética. E aí o que ela busca? Ela busca o que eu acabei de dizer, ela busca explicar, compreender os motivos. Ela não vai estabelecer assim, não é um conjunto de regras, não. A ética é uma teoria, é um estudo que vai entender por quais motivos que as pessoas se comportam num determinado sentido. Qual o motivo que leva a pessoa a fazer aquele comportamento? Isso que é estudado em ética, né? Vai entender por que determinados valores foram escolhidos como parâmetros naquela sociedade. Por que se escolheu, então, a proibição à bigamia naquela sociedade? Por que se escolheu, ou num outro ponto, a submissão da mulher ao homem? Por que se escolheu esse valor, que o homem é superior à mulher? Por quê? Como eu dei o exemplo dos países muçulmanos, né? Então, isso a ética vai buscar, vai tentar. Então, assim, é uma matéria bastante teórica, que não há necessidade nenhuma de se aprofundar para o concurso de vocês. O importante é ter uma noção dessa função dela, de buscar respostas. Respostas para quê? Por que isso é assim? Por que em tal sociedade se adotou esse valor? Por que em tal sociedade o comportamento é esse? Qual a razão? Isso vai ser a tarefa da ética. Aí eu até coloquei aí para vocês, ó, uma definição do Divaldo Franco, né, que é um excelente autor aí da Bahia, que ele diz que a ética é o quê? É a consciência ética, é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano. Ou ainda, numa outra visão, eu já disse que é a parte da filosofia que estuda o quê, gente? O comportamento humano. E ela vai investigar qual o sentido que uma pessoa dá para as ações que ela pratica. Para quê? Para ser verdadeiramente feliz e alcançar o bem viver, como diziam os gregos, né? Por isso que tem gente que fala da ética como a doutrina do bem.
Que a ideia da ética é de fazer isso, de investigar, estudar o comportamento humano, no sentido de saber o que leva à prática dessas condutas, né? O que vai se fazer em relação a isso? Aí você fala, tá, o que mais? É uma reflexão, gente. A ética é refletir, pensar, filosofar sobre o quê? Sobre as noções, sobre os princípios que fundamentam a vida moral. Por exemplo, ela busca a resposta para uma pergunta. O que é o bem? Percebe-se o que é o bem? O bem é o oposto de mal? Ou o bem é algo em si? E se é algo em si, como eu alcanço esse bem? O que ele é? Então, essa é a ideia que você tem em relação à ética. Então, você percebe que ela é uma coisa um pouco mais abstrata. É um estudo, uma teoria, uma pesquisa, uma investigação que se faz para determinar por que em determinada sociedade, ou por que as pessoas, por que o ser humano se comporta assim? Por que o ser humano se comporta dessa maneira, sempre reprimindo, ou, por exemplo, a busca pela felicidade, né? Por que o ser humano sempre quer mais do que ele tem? Então, assim, esse estudo de comportamentos, nós vamos ver dentro da ética. É ela que estuda isso. E é uma doutrina densa, uma doutrina profunda, que quem gostar tem que se especializar, ler bastante, né? E aí vai estudar de maneira específica a ética. Por nosso caso aqui não tem necessidade disso não. A gente precisa saber essa noção geral. Mas isso é importante para você entender por que você vai entender essa questão da ética, depois da moral, entender por que tem alguns deveres lá na lei de improbidade, né? na lei 812, Servidor Público Federal. Por que tem esse código de ética no serviço público? Por que muitas empresas, a maioria das empresas no setor privado, tentam estimular o comportamento ético dos seus funcionários? Por exemplo, prevendo regras ali de conduta depois, né, que aí, concretizando isso, para não incentivar e, ao contrário, reprimir os funcionários que tentam querer subornar servidores, ou os funcionários, por exemplo, que atuam no setor de compras, que eles ganhem vantagens para escolher uma empresa. Então, assim, até as empresas privadas, elas estão investindo fortemente na ética, que eles chamam de ética empresarial, né? Então, o nosso recorte vai ser mostrar essa noção basiquinha da ética, para depois mostrar como que isso é aplicado de maneira específica na administração pública, no serviço público, né? A gente vê como que vai ser aplicado. Por isso que vocês vão ter que estudar o Código de Ética dos Servidores Federais, na área federal. Se for prestar um concurso estadual, você vai procurar lá se no seu estado existe o Código de Ética dos Servidores Estaduais. Aí você vai ler aquele Código de Ética. Mas o fundamento da existência dele é a ética, que é o que a gente está estudando aqui, né, nesse momento. Né? Ok? Né? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos parando por aqui. Até mais.